Olá, meu irmão, olá, minha irmã, Deus abençoe. Mais um dia de leitura da Palavra de Deus, mais um capítulo da Bíblia, mais uma pílula de conhecimento. Vamos lá? Que Deus abençoe você. Eu quero orar juntamente com você e agradecer a Deus por esse momento. Pai, nós te louvamos. O Senhor tem sido bom para conosco. Sua misericórdia tem nos alcançado todos os dias. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esse capítulo que leremos hoje. Obrigado pelo meu irmão que está me acompanhando aí do outro lado nesse momento. Abençoe a sua vida. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. A carta que Paulo escreve a Tito. Tito era um cristão grego que ajudou muito Paulo no seu ministério. E Paulo aqui envia ele em uma missão para uma ilha enorme na costa da Grécia chamada Creta. Lá tinham várias igrejas domésticas. Precisava restaurar a lei e a ordem ali em Creta, pois alguns líderes ali, judeus, não se sabe como, eles acabaram assumindo ali a direção de alguns trabalhos e começaram a fazer de forma errada. A cultura cretense era notória no mundo inteiro. É tanto que quando queriam chamar alguém de mentiroso, chamavam de cretizo. Pelo fato deles serem mercenários, serem totalmente voltados para a prostituição, para a lascívia, a ganância. Era um povo totalmente desordenado. Tinha bastante portos ali na ilha e Paulo vê ali um lugar estratégico para que pudesse, de alguma forma, alcançar vidas pelo poder do Evangelho e da Palavra de Deus. Bom, então vamos lá ver o que Paulo orienta aqui a Tito. Qual era a missão dele lá? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos, em pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação que me foi confiada para a determinação de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Observe que Paulo aqui ele já começa a combater a cultura cretense, dizendo que Deus não mente. Deus que não mente. A cultura daquele povo era uma cultura perversa, de mentira, de engano. Aliás, eles cultivavam a ideia de que os Zeus, deuses justamente da mitologia grega, tinha nascido ali na ilha de Creta. E eles eram criados com esse entendimento, com essa cultura, desde criança. E aqui ele vem apresentar um Deus criador de todas as coisas que não mente. Para essa missão te deixei em Creta, para que pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísses presbíteros de acordo com as minhas orientações. Observe que os líderes lá já tinham extrapolado toda a paciência de Paulo e agora ele envia Tito, um jovem, para lá, para que ele pudesse reorganizar, começando pela liderança. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos cristãos e que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Isso porque na cultura cretense eles não observavam essas coisas. Não eram homens dignos, não eram bons pais, nem tinham as suas famílias criadas no temor da palavra. Por isso que Paulo orienta nessas condições a Tito. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, não dominado pela ganância. Aqui uma outra cultura dos cretenses era a ganância. Os soldados eram conhecidos como mercenários, eles iam para quem pagava mais, eles estavam servindo. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso e que tenha domínio próprio. Aqui Paulo está mostrando uma nova humanidade. Os líderes lá totalmente desmantelados e Paulo mostrando uma nova liderança, uma nova humanidade. O que o Evangelho traz
como ele estrutura as famílias, como ele estrutura o coração das pessoas, como ele estrutura o caráter das pessoas. E apegue-se firmemente à fiel palavra, de forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Porquanto há muitos insubmissos que não passam de tagarelas e ludibriadores, principalmente os do grupo da circuncisão. É necessário fazê-los calar, pois motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras, pregando o que não convém. Aqui Paulo tem um grande problema. Como as igrejas eram nos lares, nas casas, eles entravam, penetravam, invadiam as casas e começavam a disseminar doutrinas totalmente opostas ao evangelho, ensinando coisas totalmente erradas. E Paulo disse, é preciso resistir severamente a esses tagarelas, que falam, mas não cumprem aquilo que falam. Um dos seus próprios profetas declarou, os cretenses sempre são mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os com toda a severidade, para que se submetam a uma só fé sadia. Ora, Paulo está citando aqui um filósofo grego, Epimênides. Foi ele justamente que fez essa declaração aqui que os cretenses eram mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. Repreende-os com toda a severidade para que se submetam a uma só fé sadia, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio das suas atitudes o negam, e por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Observe o tamanho do problema que Paulo tinha aqui com esses cretenses, né? Não se sabe como esses líderes assumiram o controle dessas igrejas, mas eles dominaram com a falsa doutrina, com um evangelho totalmente torto. E Paulo vem aqui através de Tito orientando que ele seja duro com essas pessoas, seja rígido com elas. E ele traga sempre a sã doutrina, a palavra da verdade, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Isso com toda a sabedoria, para que o evangelho possa trazer o efeito necessário e a mudança necessária. Lógico que Paulo estava fazendo isso com a esperança de que vidas pudessem ser mudadas. Portanto, meu irmão, hoje, se nós vivemos em um país, em uma localidade onde os valores da vida, da família estão se perdendo pelas entrelinhas, devemos resistir bravamente, severamente, mas não com brigas. Não, devemos resistir com a palavra da verdade. E a maior resistência que se pode mostrar é sendo um verdadeiro cristão, é sendo essa pessoa digna, esse obreiro aqui que não tenha do que se envergonhar. É exatamente essa postura que devemos ter diante das pessoas lá fora. Não importa se as coisas estão desmoronando lá fora, o importante é que nós conservemos firmes a sã doutrina, o Evangelho de Jesus Cristo, que é transformador. Que Deus te abençoe. A gente se encontra aqui amanhã no capítulo 2. Até lá.